Bom dia, nono ano. Então hoje é o nosso segundo capítulo, é metade do segundo capítulo, tá? Porque o assunto é aquele que todo mundo gosta de falar, todo mundo sabe um pouquinho, cada um sabe um detalhe, que é a Segunda Guerra Mundial, né? Então vamos dividir em 2 semanas, em 2 aulas. Que pena que esse assunto tão interessante, com tanta coisa para falar e que transformou o mundo e moldou o mundo como nós conhecemos hoje, infelizmente vai ser à distância, tá bom? Mas é assim que tem que ser, tá bom? Então aí, primeira coisa, causas da Segunda Guerra Mundial. O que eu falei na aula presencial ainda? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, na verdade, elas são uma só, não há uma separação. Por quê? Os derrotados buscarão vingança na Segunda Guerra Mundial. Então Itália, que não foi derrotada, mas não conseguiu os territórios que desejava, e a Alemanha, que foi a grande vilã, a grande culpada, buscarão vingança na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, você tem o que? A Primeira Guerra Mundial como uma das causas, a ascensão do nazifascismo, ou seja, Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália, cativando esse nacionalismo, e a crise de 29, que é uma crise financeira global que causou milhares de desempregados e sem a fé no capitalismo, começam a acreditar em líderes carismáticos, no caso, o Hitler e o Mussolini, tá? Então, a crise econômica de 29, a Primeira Guerra Mundial e o nazifascismo vão causar a Segunda Guerra Mundial. Os detalhes históricos vocês têm em qualquer documentário que eu passaria para vocês se a gente estivesse em aula, né? Então, o que acontece? O Hitler, ele começou a invadir os países vizinhos, né? Começou a anexar. E os países que vencedores, os aliados, achavam, não vai acontecer nada, o Hitler está anexando ali. Aí ele começou a descumprir os tratados, aumentou o exército, começou a fazer serviço obrigatório, que foi proibido no Tratado de Versalhes, tá bom? Então o que acontece? O Hitler começou a organizar a tropa, organizar o país para uma revanche. E os países vencedores da Primeira Guerra Mundial, observando isso, não fizeram nada. Inglaterra e França viam, observavam, mas naquela época a espionagem não era tão avançada, não tinha helicóptero, drone, avião, satélite. Então Hitler conseguiu descumprir os tratados, mesmo com algumas ameaças da Liga das Nações. O que é a Liga das Nações? É a antiga ONU, né? A primeira ideia de ONU, tá? E mesmo assim o Hitler começou a desrespeitar e organizar o exército para a Segunda Guerra Mundial, tá? Até que em setembro de 39 o Hitler invadiu a Polônia. Quando Hitler invade a Polônia é um país grande, um país europeu de grande importância no cenário internacional. O que acontece? Aí sim, a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha nazista. Então só quando o Hitler organizou o exército, fez educação nazista, ficou 12 anos no poder, dominou regiões de carvão, de petróleo, se armou, industrializou, criou toda uma educação, todo um sistema militar, toda uma geração de pessoas que cresceram vendo Hitler como o principal líder, o culto ao líder. Então, depois de tudo isso, é que a Inglaterra e a França foram declarar guerra à Alemanha do nazismo, à Alemanha do Hitler. Então, o Hitler ele cresceu nas sombras, nas costas dos países vencedores que não fizeram nada, quiseram evitar um conflito, resolver com diplomacia, só que o Hitler sabia muito bem o que ele queria no momento, tá? Então, o que acontece? A formulação ficou assim. A Alemanha, que era a grande vilã do Hitler, a Itália, que também perdeu por causa de não conseguir os territórios que desejava, então a Itália também participou do eixo, e o Japão, que lá na Ásia buscava um desenvolvimento imperialista, ele buscava dominar a Índia, a Oceania, a Austrália, buscava o imperialismo, dominar toda a região asiática. Então esses três se juntaram e formaram a tríplice, né, do eixo, os derrotados da Segunda Guerra Mundial. Itália, Japão e Alemanha. E os vencedores são os tradicionais, Inglaterra e França. Aí depois a gente vai falar os outros dois, tá bom? Então inicialmente foi isso. Quando a guerra começou,
O Hitler se preparou muitos anos para isso. Ele desenvolveu uma técnica, ele não, os generais nazistas, do Blitzkrieg. O que é isso? Ataque rápido. Ataca, recupera, pega tudo que tem, todos os recursos, ataca outra cidade e assim vai. Uma linha de tanque de guerra, outra linha de soldado e os aviões, os primeiros, né, aviões tecnológicos. Então o que acontece? A superioridade do exército nazista era muito grande. Então inicialmente o Hitler, as tropas nazistas, saíram da Alemanha e dominaram facilmente a França, que é o seu vizinho. Né? Você tem aí na apostila, nesse capítulo, a linha Maginot. O que é isso? É uma linha de defesa francesa. Só que mesmo assim o Hitler rapidamente conseguiu dominar assombrosamente a Europa. Então ele passou a linha Maginot e invadiu a França. Tá? Então a primeira parte da guerra, de 1939 a 41, é uma ampla vantagem do eixo, uma ampla vantagem do nazifascismo. De 41 a 45 é que os aliados começam a reagir. Teve uma época na guerra que mais de 60% do planeta era nazista ou stalinista, né, soviético. Ou seja, a maior parte do planeta não era uma democracia e não era o capitalismo, e sim o sistema nazista e o soviético. Tá? Então o que acontece? O Hitler assinou um tratado com Stalin de não agressão, Brest-Litovsk. Ou seja, eu não te invado, você não me invade. O Hitler foi muito inteligente por causa disso, porque ele eliminou todo o exército que poderia vir do leste. Então ele se concentrou em dominar o oeste, em dominar a área da França. Toda a área para cá, ele não precisou se preocupar, porque já tinha o tratado. O Stalin soviético falou, você não me ataca, eu não te ataco, estamos quites. Fechado? Então facilmente houve esse avanço do eixo inicialmente, tá? E o que acontece? A partir de 1949, algumas estratégias erradas mudaram o lado da guerra. A guerra, provavelmente, a Inglaterra não conseguiria sobreviver mais tanto tempo aos bombardeios, ao bloqueio nazista, né? A Inglaterra conseguiu sobreviver por ser uma ilha e por ter os navios, ter uma frota naval muito forte, porém, provavelmente a longo prazo sucumbiria perante as invasões insistentes do Hitler. Só que dois países entraram na guerra, a União Soviética e os Estados Unidos, e eles vão mudar o jogo. A França já havia sido dominada, a Inglaterra estava batida, só que os dois países entraram depois, por motivos diferentes, e eles mudaram o jogo. Sabe aquele jogador que entra do banco de reserva com o gás todo e pega a defesa cansada? Então, é isso que aconteceu. Os Estados Unidos, por quê? Isso a gente vai estudar na próxima aula. Tinha uma base de Pearl Harbor que foi atacada pelo Japão, uma base americana no Oceano Pacífico. E a partir daí, os Estados Unidos declarou guerra tanto ao Japão, à Alemanha e à Itália. E outro motivo é o seguinte, os Estados Unidos fez vários empréstimos aos países europeus e esses países europeus estavam perdendo a guerra, ou seja, os Estados Unidos nunca mais veria a cor desse dinheiro. Então ele também entrou porque tinha uma dívida com esses países, tá? Então os Estados Unidos eles vão entrar pelo leste. Os Estados Unidos aqui, eles vão enviar suas tropas e vão entrar pela Inglaterra visando a Alemanha, tá? Essa aula vai ficar grande porque é muita coisa para falar. Do outro lado, a União Soviética, que não estava atacando a Alemanha, o que acontece? O Hitler deslocou todas as tropas da Inglaterra e começou a atacar a União Soviética. O Hitler quebrou o tratado de Brest-Litovsk, o tratado de não agressão. Ele pegou as tropas e enviou para a União Soviética. Então o que acontece? A União Soviética, obviamente, vai atacar o nazismo. Então você tem de um lado os Estados Unidos atacando ao leste e do outro lado você tem a União Soviética atacando do oeste. Então você já tem duas frentes de batalha. Logo quem? Né? Estados Unidos e a União Soviética pressionando a Alemanha nazista. E ao sul, né, a África,
que vai acontecer? Na África você tem um processo diferente. Tinha as colônias britânicas, francesas, alemãs, que buscavam a sua independência e começaram a guerrear entre si, ou seja, virou uma zona, por causa do conflito mundial, né? Então o que acontece? No continente africano foi organizada uma tropa internacional, Bélgica, Brasil, Uruguai, Argentina, todos os outros países neutros ou mais distantes organizaram e entraram na guerra em uma ofensiva aliada. Então as tropas do que podemos chamar a ONU, não existia a ONU, mas podemos chamar de ONU, tropas internacionais organizaram uma ofensiva e atacaram por sul. Então você tem os Estados Unidos ao leste, a União Soviética ao oeste e as tropas internacionais ao sul. A Alemanha começou a ser encurralada por todos os lados. E aí começou a modificar o cenário de vitória nazista, tá bom? Aí na próxima aula eu vou continuar, vou falar os detalhes e como é que funciona. Tá? Então, o Brasil, falar do Brasil, que é a última página que nós vamos ver hoje. O Brasil entrou com a FEB e a FAB, a Força Aérea Brasileira e a Força Expedicionária Brasileira, os chamados pracinhas, né? O Exército Brasileiro que entrava em ação para lutar na África e na Itália, né? A Batalha de Monte Castelo é a principal batalha brasileira, né? A grande glória do Exército Nacional, é a vitória sobre os fascistas. Já estava meio cansado, né? Não foi, nossa, a vitória. Então, a vitória sobre os fascistas na cidade de Monte Castelo na Segunda Guerra Mundial, tá? Aí, depois vocês pesquisem, tem várias passagens legais sobre a Segunda Guerra Mundial e os brasileiros, né? Uma delas, o Exército Brasileiro, ele estava acampado, os nazistas, os fascistas a 200, 300 metros, e os brasileiros começaram a acender uma fogueira e começaram a fazer uma festa. Né? E os nazistas não acreditavam que os brasileiros estavam ali, porque eles achavam que era uma emboscada, é impossível no meio da guerra isso acontecer, acender a fogueira, tá dando a localização de graça pra gente. E aí os nazistas não atacaram os brasileiros e realmente eles estavam fazendo uma festa no território italiano, né? Peculiaridades do Brasil, né? Tem várias histórias curiosas sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então até aí, na próxima aula, a gente continua isso aí. Então ao leste Estados Unidos, ao oeste União Soviética, ao sul as tropas internacionais. Paramos aí no Brasil, na página do Brasil, tá bom? Tchau!